Agora a gente vai falar da busca, tá? Eu estou supondo que a minha lista não tem nenhuma ordenação específica. Então, a busca vai ter que, invariavelmente, passar por todos os elementos para garantir que o elemento buscado não está lá. Na minha busca, eu estou buscando um elemento X. Então, o que eu vou fazer é muito parecido com a impressão, exceto que eu não vou ficar imprimindo. Eu vou ficar verificando se o elemento que eu estou naquele momento, né, se o p.pointer_count, né, se o conteúdo do elemento corrente é igual a x. Se for, para a busca, se não, continua. Conceitualmente é essa a ideia. Para entrar nos detalhes aqui, agora já sendo um pouquinho mais precisa do código, tá? Mas, de novo, me cobrem se faltar detalhes. Estou passando list aqui, né? Busca, célula list, e o elemento que eu estou buscando é o x. O que eu vou fazer aqui? Eu vou de novo, só para... Eu não gosto de iterar em cima do list, é só idiosincrasia minha. Eu crio o P aqui, que recebe list no começo, e daí eu venho aqui, enquanto... Primeira condição fundamental de navegação da lista, enquanto P é diferente de nulo. Mas aqui eu vou ter uma condição adicional. Por quê? Porque esse enquanto é para navegar na lista. Mas se eu encontrar o elemento, eu quero parar de avançar, né? Eu quero devolver o elemento. Então eu vou continuar, enquanto P não for nulo, e, segunda condição aqui, e enquanto P, pointer count, for diferente de x. Notaram a semelhança que tem com a nossa função de busca lá no vetor? Que a gente também verificava se eu não tinha chegado no fim do vetor, né? Ou no começo, porque lá estava indo do fim para o começo, né? Mas de qualquer forma, verificava se eu não tinha saído fora do vetor e verificava se tinha encontrado, se não tinha encontrado o elemento. De novo, essa ordem é relevante. Assim como eu falei para vocês na aula passada, essa ordem é relevante. Se eu inverter, isso aqui dá bobagem. Porque não tem como acessar p.pointer_count de um apontador nulo. Não existe esse campo. Tá? Então essa ordem aqui é válida. Legal. O que está me dizendo aqui? Se eu começo uma iteração, né, o P lá, comecei a lista, e o P não é nulo. Pô, se o P não é nulo, quer dizer que tem lista pela frente, tem outras células pela frente, eu posso continuar a minha busca. Além disso, o conteúdo não é X, quer dizer que eu não encontrei. Se essas duas condições satisfazem, quer dizer que eu tenho que avançar. Não tem nada que fazer com essa célula atual. Tem que ir para a próxima. Né? É como eu chegar aqui e apontar para o 22. Estou procurando o 7. Não tem nada para fazer. O que eu vou fazer? P recebe p.pointer_prox. É a única coisa razoável aqui. Né? Então, dentro desse while, só tem isso. P recebe p.pointer_prox. E daí, basicamente acabou a função da busca. Quando eu sair desse while, né, desse enquanto aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer devolva P. E aí já vem uma convenção, né, já está implícito nesse devolva P uma convenção. Se eu encontrei o X, ou seja, se eu sair desse laço porque o conteúdo do P era igual a X, eu estou devolvendo o apontador da célula em que está o X. Não estou devolvendo o X em si, estou devolvendo o apontador da célula dele. Vai que tem mais informação na célula, né? Se o nosso struct é o básico, eu posso ter uma lista com mais coisa. Então estou devolvendo aquele apontador. E se eu não encontrei, o que eu devolvo? Se eu não encontrar o X, qual que é o que o P vai ter dentro dele? Vai ser nulo, né? Porque a única outra maneira de sair desse laço, se não for por causa dessa condição, é por causa dessa. Isso aqui foi violado, a lista acabou. Então, do mesmo jeito que no vetor eu convencionava que menos 1 era o meu valor para não encontrei, aqui é o nulo. Então, quem chamar essa função, né, quem estiver usando, do ponto de vista do usuário, o cara que estiver usando essa função, tem que verificar se o que ele recebeu de volta é igual a nulo. Se for, ele sabe que a busca falhou, se não, ele pode usar o cara que ele recebeu. Beleza? Tá legal? Então, a busca era isso, tá tranquilo. Eficiência da busca, no pior caso, né? Busca sempre tem essa.
No melhor caso, pode ser que eu caia de cara com ele, né? O primeiro elemento era o x. Mas no pior caso, esse enquanto vai percorrer a lista inteira. Então, O de n, né? De novo, sendo n o número de elementos da minha lista. Até aqui não está muito diferente, né? Você fazer uma pausa breve, muito breve aqui. Se a gente lembrar, ó, o imprimir, O de n. No vetor, na implementação de lista em vetor, também era O de n, né? O que não é surpreendente, porque, de novo, se a minha saída corresponde a imprimir todos os elementos, eu tenho que visitar todos os elementos, não tem como fazer menos que isso. Então, tá certo. A busca, no vetor também era O de n no pior caso, né? No pior caso eu percorri o vetor inteiro. Aqui, O de n também. Tá? Então, a minha busca é O de n. Mas agora a gente vai ver que a coisa começa a mudar. Tá? Foi até por isso que eu pulei a seleção, né? Eu acho que a busca é mais fácil de entender antes de ver a seleção. Vamos ver a seleção agora, então. Então, eu vou pegar esse cantinho aqui que estava o imprime. Tudo bem usar aquele cantinho? Dá para enxergar naquele cantinho? Então, no lugar do imprime, vamos pegar a seleção agora, a função de seleção. O problema da função de seleção é que ela era muito fácil na implementação do vetor, porque no vetor eu posso acessar o índice diretamente. Aqui nem índice eu tenho, né? Então, quando eu falar que, olha, eu quero o késimo elemento, né? Eu vou colocar aqui a função de seleção, o que ela recebe? Que, olha, seleção recebe a minha lista, né? Um apontador de célula, que é o list aqui, e um inteiro K. Sendo que K está indicando para mim que, olha, eu quero que você me devolva o késimo elemento, né? Onde K varia de 0 até n-1, né? Ele pode ser o elemento 0, o elemento 1, na ordem ali dos elementos. Como que eu vou fazer isso aqui? A navegação na lista é a mesma base do imprime, é a mesma base da busca. A diferença é que agora eu não vou estar procurando por um elemento, pelo conteúdo de um elemento. Eu vou ter que contar por quantos elementos eu passo. E para isso eu vou ter um contador externo, já que não tem um índice direto, né, no vetor, eu vou ter que ter um contador. Então eu vou ter aqui pos de posição na lista, que começa igual a 0. Né? E daí eu vou ter um enquanto aqui, que tem duas condições de parada, é o enquanto de navegação na lista. Primeira condição, quem adivinha? Ah, peraí, ficou mais difícil porque eu não coloquei a outra instrução, né? P recebe list aqui. Eu tenho o meu P aqui, que é do tipo apontador de célula, que recebe list. Qual que é a primeira condição do enquanto? Perdão? Enquanto o P não for nulo. Né? Eu não posso navegar para além da lista, não dá certo, né? Então, enquanto o P for diferente de nulo, mas tem uma outra condição aqui, que tem a ver com chegar no K, né? Eu quero o késimo K, eu posso estar contando isso para mim. Então eu continuo, enquanto o P for nulo e pos menor do que K. Exatamente, ainda não cheguei lá. E nesse caso, eu simplesmente avanço. P recebe P pointer proxy. E daí, tem algo mais aqui dentro, né? Eu tenho que avançar o pos. Obrigado pela lembrança, que eu estava quase comendo bola aqui. Eu tenho que avançar o pos também, né, para ir contando certinho. Então, cada vez que eu avanço para a próxima célula, eu incremento o pos aqui. Quando eu sair desse laço, de duas uma, ou P é igual a nulo, quer dizer que eu cheguei no final, e não tinha o késimo elemento, o K era maior do que N, maior ou igual a N, não tinha o késimo elemento, ou então, pos é igual a K, porque ele incrementou de 1 em 1, né? Então eu saí porque ele era igual. Tá? De qualquer forma, eu mando devolver P. Por quê? Porque ou eu vou devolver nulo, que já está implicitamente informando que a busca pelo késimo elemento falhou, porque não tinha K elementos na lista, não tinha o késimo elemento na lista, né? Minha lista não tinha elementos suficientes.
ou então eu estou devolvendo o cara certo. Eu estou devolvendo o cara, o elemento dele que está na posição K ali da sequência. Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? Pode perguntar. Você devolve o conteúdo, tá? Ou cara? Eu estou devolvendo sempre... a minha convenção aqui, no geral, vai ser devolver o apontador da célula que tem o cara que eu quero. Então não estou devolvendo nem o conteúdo, eu estou devolvendo o apontador, o P, que aponta para a célula como um todo. Seria tipo assim, vamos supor, esse cara aqui é o 0ésimo da sequência, esse é o 1ésimo, esse é o 2ésimo. Se o K fosse igual a 2, eu ia avançar o P ia começar aqui, daí ele ia avançar para cá e o pós ia crescer junto. Daí ele ia avançar de novo, o pós ia ser igual a K nesse momento, né? Pós ia ser igual a 2 também, e daí eu ia devolver isso aqui. Eu ia devolver, não assim, assim. Eu ia devolver o endereço dessa célula como um todo. Eu tenho o endereço dela inteira. Talvez você devolveu o pós, não entendi. Não entendi, perdão. Talvez você devolveu o pós. Devolveu o pós? Não. O pós é só meu contador para eu saber quando cheguei no cara. Eu sempre devolvo o endereço da célula em que está o objeto que eu quero. Assim como aqui na busca eu também estava devolvendo o P. Note que a seleção e a busca são muito próximos. A diferença é que um está buscando pelo índice, né, pela ordenação ali, e o outro está buscando por conteúdo. Mas os dois estão buscando um certo elemento e devolvem o apontador da célula que tem aquele elemento. Tudo bem aí? A eficiência dessa função, de novo nada, perdão. Qual que é a eficiência dessa função? Eu já ia, tá vendo? A gente vai, né? Quando a gente não pensa, vai no automático, fala besteira. Qual que é a eficiência dessa função, gente? Na verdade, O de K. Né? Se eu for ser mais preciso, é O do menor, do mínimo entre N e K. Porque se o K for grandão, eu não vou crescer até lá, eu simplesmente vou parar no tamanho da lista. Né? Mas vamos falar que é O de K. Vamos supor que eu estou usando o K que eu não estou usando um K errado, estou usando um K dentro dos limites. Isso aí vai ser O de K, para simplificar aqui para o nosso raciocínio. Não, beleza, o N limita superiormente, mas eu posso ser mais preciso dizer que é O de K. Do mesmo jeito que o N limitava superiormente, N menos K é limitado superiormente por N. Mas eu posso dizer que é N menos K, não está errado. De fato, o N limita por cima ali. O importante de perceber aí é que pela estrutura computacional, pelo jeito que está armazenado na memória do computador a lista, a seleção que custava O de 1 para o vetor, que era trivial, tem um custo linear, tem um custo proporcional à posição, ou até, no pior caso, o tamanho da lista. Tá? Então vejam que uma operação que era muito barata na implementação de vetor, não é tão barata na implementação com lista ligada.